Você já se perguntou por que seus dias parecem iguais? Porque você acorda, vive e dorme, como se estivesse apenas funcionando e não vivendo. Vivemos presos a rotinas, obrigações, cobranças. Não questionamos, só seguimos. É como estar dentro de um carro com o motor ligado, mas sem saber a direção. Você come sem saborear, fala sem escutar. Acorda cansado mesmo após 8 horas de sono. Esse é o piloto automático da mente e ele te rouba silenciosamente. Talvez hoje você tenha pego o celular assim que acordou. Deslizou por 20 minutos por uma rede social que nem lembra direito. Isso não é falta de tempo. É distração disfarçada de normalidade. Os estoicos não viviam assim. Eles sabiam que a vida era curta demais para ser desperdiçada em distrações inconscientes. Já dizia Marco Aurélio, você vive como se tivesse 1000 anos, mas a morte está logo ali. Não perca tempo. Hoje, comece percebendo. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Só observe seus hábitos. Note onde sua mente vai quando ninguém está olhando. Esse já é o primeiro passo para retomar o controle. Você não está cansado de sobreviver todos os dias, em vez de viver de verdade? Se está ouvindo isso, talvez já tenha começado a acordar. O estoicismo não é sobre frieza emocional. Não é sobre aceitar tudo calado. É sobre sabedoria prática. É uma filosofia criada para viver bem, mesmo quando tudo vai mal. Os estoicos acreditavam que a paz interior nasce quando você foca só no que pode controlar. O resto, você solta. A seguinte frase de Epicteto resume isso com perfeição. Há coisas que dependem de nós e outras que não. Você não controla a opinião dos outros, o trânsito, o clima, o passado. O que já foi dito, mas você pode controlar como reage, o que diz, o que escolhe pensar, a forma como interpreta o mundo. O estoicismo é isso, trocar o desespero pelo domínio de si, trocar a raiva pela razão, trocar o ruído pela clareza. É uma filosofia silenciosa, sem aplausos, sem palco, apenas ações alinhadas com o que realmente importa. Se você vive reagindo ao mundo, está vivendo como escravo. Mas se começa a agir baseado no que você acredita, começa a viver como um estoico. Já dizia Marco Aurélio, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Estoicismo não é leitura, é prática, é olhar para o caos e escolher a calma, é estar no meio do barulho e manter o silêncio por dentro. Você já reparou como a maioria das pessoas foge do sofrimento? Vivemos tentando evitar a dor a todo custo. Mas o que acontece quando ela aparece inevitável e silenciosa? A verdade é que, cedo ou tarde, a vida vai testar você. E os estoicos sabiam disso. Eles não buscavam uma existência sem dor. Eles buscavam força para atravessar a dor com sabedoria. Enquanto o mundo diz, evite o sofrimento a qualquer custo, os estoicos diziam, use o sofrimento como professor. Já dizia Sêneca, dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Para os estoicos, a vida é como uma estrada acidentada. Não dá para remover as pedras, mas dá para aprender a caminhar sobre elas com firmeza. Eles viam cada desafio como uma chance de dominar a si mesmo, desenvolver coragem, praticar a paciência, reforçar a resiliência. Sofrimento para eles não era um castigo. Era um campo de treino para a alma, e essa visão muda tudo. Quando você para de perguntar por que isso está acontecendo comigo e começa a se perguntar o que posso aprender com isso, você se transforma. A dor continua existindo, mas o sofrimento muda de lugar, sai da vítima e passa para o guerreiro. Na próxima vez que a vida apertar, lembre-se, você não precisa amar a dor, mas pode usá-la a seu favor. Essa é a visão estoica. Não evitar o caos, mas crescer dentro dele.
Tudo começa aqui. Essa é a espinha dorsal do estoicismo. O que realmente depende de você. Você não pode controlar o que os outros vão pensar, o que vão dizer, o que vai acontecer amanhã, o passado, nem o que sente, às vezes, mas você não pode controlar. Como responde ao que acontece, a qualidade dos seus pensamentos. As decisões que toma, mesmo em silêncio, já dizia Epicteto. Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Essa frase pode mudar sua vida se você aplicar. Não é o trânsito, o chefe ou a crítica que te machucam. É o significado que você dá a tudo isso. A partir do momento em que você para de tentar mudar o mundo e começa a mudar sua forma de ver o mundo, você começa a ter poder de verdade. Você não vai conseguir controlar a tempestade, mas pode se preparar por dentro para atravessá-la. Você não vai impedir que falem mal de você, mas pode escolher não carregar essa crítica como verdade. Controle é foco. E o estoicismo ensina isso com maestria. Gaste sua energia apenas onde sua ação faz diferença. Essa mudança de foco te liberta. No final do dia, tudo o que você pode controlar é o que você pensa, o que você sente, o que você faz. O resto você solta em silêncio e segue. O mundo grita. A todo momento, alguém quer sua atenção. Mensagens, notificações, opiniões, comparações. Mas sabe qual foi a primeira coisa que percebi quando comecei a estudar o estoicismo? O silêncio é um superpoder, já dizia Sêneca. Nada é tão útil quanto o silêncio. E não é só o silêncio externo, é o silêncio interno que mais importa. No primeiro dia da minha jornada estoica, eu tomei uma decisão simples: ficar em silêncio intencional por 15 minutos, sem celular, sem música, sem distração, apenas eu e os meus pensamentos. No começo foi desconfortável. Minha mente corria, me lembrava de tudo ao mesmo tempo. Mas foi aí que eu percebi: a mente barulhenta não é livre, é prisioneira do excesso. Quando você aprende a silenciar por dentro, você ouve o que realmente importa: suas dores, suas ideias, suas verdades. O silêncio virou uma espécie de armadura. Quando alguém me provoca, eu não reajo no impulso. Quando recebo uma crítica, eu absorvo, sem me destruir. Quando o mundo quer me acelerar, eu desacelero por escolha. Silenciar é um ato de resistência. Num mundo que lucra com sua distração, ficar em silêncio é como dizer: eu comando minha atenção e minha paz não está à venda. Se você vai começar a aplicar o estoicismo na sua vida, comece aqui. Desconecte, respire, observe e fique em silêncio. Não para fugir, mas para se reencontrar. Você já percebeu o quanto se molda para caber nas expectativas dos outros? Você diz sim quando quer dizer não. Aceita convites que não te interessam. Publica coisas para parecer alguém que não é. Tudo para agradar, para se encaixar. No segundo dia da minha jornada com o estoicismo, eu enxerguei uma verdade incômoda. Estava vivendo para os outros, não para mim. Já dizia Marco Aurélio: é tolice buscar a aprovação dos outros quando você já tem a sua. Quantas decisões você tomou com medo do que iam pensar? Quantas vezes deixou de fazer o que queria por receio de parecer estranho, ousado ou diferente? O impulso de agradar é um veneno disfarçado de virtude. Ele esvazia sua autenticidade, te afasta da sua essência. Mas o estoicismo me ensinou uma coisa simples: não sou responsável pelo que os outros pensam de mim. Sou responsável apenas pelo que faço, pelo que penso e pela minha intenção. Na prática, comecei a recusar convites que não faziam sentido, papéis sociais que não me representavam, máscaras que eu vestia por conveniência e... sabe o que aconteceu? A paz entrou onde antes havia ansiedade.
Você não precisa anunciar sua mudança, não precisa confrontar ninguém. Basta parar de fingir, basta parar de agradar. Dizer não com leveza é um ato de amor próprio. E quando você começa a dizer sim apenas ao que faz sentido de verdade, você começa a viver. Você já sentiu que está sempre cansado, mesmo sem fazer muito? Essa sensação vem de uma sobrecarga invisível. Excesso de informação, excesso de conexões, excesso de tarefas, mas principalmente excesso de coisas que não fazem sentido. No terceiro dia da minha jornada com o estoicismo, eu percebi: meu esgotamento não vinha da falta de tempo, mas do excesso de coisas inúteis. Já dizia Sêneca, a vida não é curta. É que nós a desperdiçamos com coisas inúteis. Pessoas que só reclamam, hábitos que me travam, distrações que drenam minha energia sem me dar nada em troca. Tudo isso ocupava espaço, na minha mente, no meu coração, no meu dia. O estoicismo me mostrou uma verdade poderosa. Não é egoísmo cortar o excesso, é responsabilidade. Se algo não te fortalece, te enfraquece. Se alguém não soma, te atrasa. Se um hábito não constrói, te destrói devagar. Na prática, comecei a parar de seguir perfis que me geravam ansiedade, evitar conversas rasas e desgastantes, reduzir compromissos desnecessários, reorganizar o meu ambiente físico e mental. Cortar o excesso é como limpar a mente. É como tirar o fone de ouvido e perceber que havia um som puro esperando você ouvir, o som da sua própria presença. Não precisa de brigas, não precisa de grandes anúncios. Apenas solte, em silêncio, e veja como tudo ao redor começa a clarear. Reclamar é fácil, é automático, é confortável, mas no fundo, reclamar é abrir mão do controle. No quarto dia da minha prática estoica, percebi que cada vez que eu reclamava, eu estava dizendo para mim mesmo: eu não posso fazer nada sobre isso, mas isso não é verdade. Você sempre pode fazer algo, mesmo que seja apenas mudar a forma como você reage. Já dizia Epicteto, não reclame das coisas que você permite. A reclamação cria uma ilusão de que você está fazendo algo, mas tudo o que ela faz é te manter preso, preso na queixa, preso na impotência, preso num ciclo onde nada muda. Mas os estoicos tinham outra abordagem. Assuma a responsabilidade, silenciosamente, sem gritar, sem drama, sem se vitimizar. Comece pequeno, reclamar do trânsito. Use esse tempo para refletir ou ouvir algo útil. Reclamar do chefe, melhore seu desempenho ou trace um plano para sair. Reclamar da vida, reorganize seu foco. Mude o que pode ser mudado, solte o que não pode. No fim, entendi que responsabilidade não é peso, é poder. Porque quando você troca a pergunta, por que isso está acontecendo comigo, pela pergunta, o que posso fazer com isso? Você vira protagonista. E a verdade é simples. A vida continua acontecendo, com ou sem sua reclamação. Mas ela muda completamente quando você responde com consciência. E se eu tivesse feito diferente? E se der errado? E se eu não for bom o bastante? Esses pensamentos parecem inofensivos, mas aos poucos te paralisam, te puxam para um lugar onde você não tem poder algum, o passado e o futuro. No quinto dia da minha prática estoica, eu me dei conta. Toda vez que eu entrava num "e se", eu estava fugindo do único tempo que existe, o agora. Já dizia Sêneca, enquanto perdemos nosso tempo hesitando e adiando, a vida passa. O presente é o único lugar onde você respira, escolhe, age, muda, mas estamos tão ocupados remoendo o que foi e temendo o que virá, que esquecemos de viver o que está acontecendo agora. Os estoicos ensinavam que o passado já não está nas suas mãos e o futuro ainda não chegou. Mas o agora é seu. Então comecei a me treinar,
Sempre que a mente voltava ao passado, eu respirava fundo e dizia: isso não está mais aqui. Quando surgia a ansiedade sobre o futuro, eu pensava: o que posso fazer agora que realmente depende de mim? Viver no presente não é negligenciar o futuro. É se preparar com clareza, sem carregar o peso da ansiedade. A mente treinada no presente é leve. Ela sabe que o que passou, passou. E o que virá só será construído com o que você fizer. Agora, você não precisa prever todos os cenários, só precisa estar inteiro onde está. A gente se apega a pessoas, a histórias, a versões antigas de nós mesmos. E muitas vezes, esse apego não é amor, é medo de soltar. No 6º dia da minha jornada com o estoicismo, entendi algo profundo. Não é a perda que machuca, é a resistência em aceitar que certas coisas já acabaram. Já dizia Epicteto: nunca diga que perdeu algo, diga apenas devolvi. Essa frase me atingiu como um soco silencioso, porque ela revela o que o desapego realmente é, uma aceitação elegante da impermanência. A verdade é que nada dura para sempre. Pessoas vão embora, situações mudam, ciclos se encerram. E isso não é crueldade da vida, é a natureza dela. Mas a gente insiste em manter por perto relações que já se romperam por dentro, objetos que só guardam saudade, pensamentos que não servem mais. O desapego estoico não é frieza, é maturidade. É entender que soltar não é perder, é abrir espaço para o que pode florescer. Na prática, comecei a reavaliar minhas relações e soltar o que só drenava. Parar de reviver histórias que já tinham terminado. Largar. A culpa, o ressentimento, a obsessão doeu? Sim, mas me libertou. Porque quando você solta o que já foi, você se reconecta com o que ainda pode ser. E isso é liberdade. Gratidão, uma palavra simples, mas que, quando praticada de verdade, vira um escudo contra o caos. No 7º dia da minha jornada estoica, eu descobri que agradecer é mais do que um gesto educado. É um posicionamento. Num mundo que quer te convencer o tempo todo de que falta algo, ser grato é um ato de rebeldia. Já dizia Sêneca: nada é mais honroso do que a gratidão. A gratidão te ancora no agora. Ela tira o foco da escassez e coloca na abundância que já existe. Mesmo que pequena, ela não precisa de conquistas grandiosas. Ela floresce nas sutilezas, a água quente no banho, o café quente na xícara, a saúde num dia comum, o abraço que você quase não percebe. A prática da gratidão estoica não depende das circunstâncias. Ela acontece mesmo nos dias ruins. Porque o estoico não agradece apenas quando tudo dá certo. Ele agradece por estar vivo para enfrentar o que precisa ser enfrentado. No meu caso, comecei pequeno. Um caderno de 3 linhas por dia. Hoje eu sou grato por... Troquei a queixa ao acordar por um pensamento simples: estou vivo. Isso já é muito. Aos poucos isso mudou tudo. A ansiedade perdeu força, a comparação perdeu espaço, a reclamação virou consciência. Ser grato é enxergar com clareza. É lembrar que, apesar de tudo, você ainda tem o essencial: consciência, tempo e escolhas. A gratidão não anula a dor, mas ela impede que a dor te cegue para tudo o que ainda existe de bom. Depois de 7 dias vivendo como um estoico, eu não virei outra pessoa, mas comecei finalmente a me reconectar com quem eu realmente sou. Eu ainda erro, ainda me distraio, ainda me irrito, mas agora eu escolho melhor minhas batalhas. Reajo menos, penso mais e, o mais importante, escuto o silêncio. O estoicismo não me prometeu paz eterna, mas me ensinou que a paz se constrói em pequenos gestos diários. No não que você aprende a dizer, no silêncio que você decide manter, na escolha de focar no que realmente importa. Já dizia Marco Aurélio: a vida de cada um é o
que seus pensamentos fazem dela. E hoje, meus pensamentos estão mais claros, mais calmos, mais meus. Se você chegou até aqui, isso já diz muito sobre você. Significa que existe dentro de você um desejo real de mudança, de leveza, de verdade. Então aqui vai meu convite. Não espere a vida te obrigar a mudar. Comece agora, em silêncio, sem espetáculo. Apenas comece. E se esse vídeo te tocou, comente aqui embaixo. Gratidão. Assim eu vou saber que você está comigo nessa jornada. Se inscreva se ainda não for inscrito. Tem muito mais sabedoria estoica vindo aí. E ela pode transformar a sua vida, assim como transformou a minha.